sacramento da comunhão. Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores, Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de... Mais uma vez, Jesus, fonte de misericórdia. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. vamos nos sentar. Queria assim, já antes de começar, compartilhar que nós estamos no meio de uma campanha cujo milagre que é transformar aquilo que a gente recebe nos nossos genes é algo extraordinário. Porque nem tudo a gente vê e está lá. E se Jesus for mudando, Ele vai mudar o nosso futuro, vai mudar a nossa história. Por isso que essas campanhas a gente tem que clamar a Deus mesmo, pedir, Senhor, porque a gente não quer só essa graça para nós. Nós queremos que ela reverbere e continue acontecendo na vida daqueles que virão, daqueles que vieram, na nossa vida e também naqueles que estão ao nosso lado, são nossos irmãos, irmãs, sobrinhos, primos, primas. Quer dizer, é uma unção poderosa e o nosso Deus, a libertação dele é tremenda, é eterna. Eu pedi para o Senhor essa semana, eu falei, Senhor, uma campanha como essa, preciso, Jesus, vai fortalecendo também a minha fé. Aí na terça-feira passada, eu tinha ido pregar num cerco de Jericó, e aí uma pessoa no final veio, um senhor, sua esposa e o seu filho, e ele chegou e disse assim, eu vinha rezando, disse ele, eu vinha rezando pedindo para Jesus que eu não sou daqui e que um dia eu ia te encontrar. E eu fiquei sem saber o que ele ia dizer, não é? Fiquei esperando, ele falou assim, porque eu fui no grupo de oração, Filho de Sião, e eu fui lá, várias reuniões, porque minha mulher ficou mais de um mês em coma. E o médico disse que ela talvez não saísse do coma. Então ele vinha para Maringá e vinha no grupo de oração. E aí diz ele, eu não me lembro, que ele falou comigo, eu rezei por ele, pela esposa dele que estava em coma. E aí ele disse, essa é minha esposa, faz 10 anos que ela saiu do coma. Faz 10 anos que ela está aqui, esse é meu filho. Então o poder de Deus não tem limite. Nós aqui paramos de bater na porta dele. Ele quer fazer muito mais do que a gente é capaz de ver. E porque a gente só consegue pensar no imediato. Eu tinha pedido para o Senhor, porque eu queria, falei, Senhor, faz tempo que eu não recebo meus testemunhos escritos lá. Aí veio esse homem, falou comigo. Depois, Sidney, bom dia. Venho por meio do seu Facebook lhe dar meu testemunho de um milagre na minha vida.
Sofria de problemas respiratórios há 3 anos. Tive 6 pneumonias, na qual 2 foram tão sérias que eu corria um sério risco de vida. Sempre pedi muito a Deus e pelo Espírito Santo, e muitas vezes cansada de pedir e sem entender, me afastei da igreja de Nosso Senhor. Em agosto, após mais uma pneumonia forte, na qual descobri que eu tinha apenas 27% dos pulmões funcionando, voltava do médico e vi uma faixa na praça convidando para o grupo que seria um dia de cura e libertação. A partir daí comecei a frequentar seu grupo, nosso grupo, e minha vida mudou. Quantas vezes chorei, cantei junto com vocês, sem esperanças que a cura chegaria. E ela chegou. Em uma revelação durante o grupo, você revelou que uma pessoa com problemas respiratórios, mas que sofria principalmente do pulmão direito, seria curada. E como eu sentia dores fortes do meu lado direito, descobrimos que o problema era devido a um refluxo. E naquele dia, vocês também falaram isso na oração de cura. E não parou por aí. Você deu uma tarefa de rezar 50 salmos. Parecia tão fácil, mas como foi difícil. Acabei de ler eles dentro do hospital antes da minha cirurgia de refluxo, que seria a única chance de me curar do que causava o problema respiratório. Li a última frase antes de me chamarem. Hoje, eu tenho 90% dos meus pulmões funcionando. Das 8 bombinhas que eu usava por dia, hoje não preciso de nenhuma. Corro com a minha filha, coisa que eu não fazia. Mal conseguia pegar ela no colo. Gastava R$ 1.800 por mês em remédios, o que fez minhas contas virarem uma bola de neve. Hoje, graças a Deus, tudo mudou. E é com a intervenção divina que eu vou estar cada dia melhor. Obrigado pelo dom, pela música do grupo de oração. Fique com Deus. Os mais antigos estão acostumados que a gente pega, não é? Passa aqui para a coordenadora. E a gente vai juntando, temos vários livros de cura desse grupo de oração. Porque nós sabemos que o nosso Deus está vivo. Não é uma teoria. Nós não estamos estudando uma doutrina. Sabe, é muito bom que há os estudiosos, é muito bom que existam esses teólogos, é muito bom que essas pessoas gastem tempo estudando, mas para nós, o que conta é que Jesus está vivo, que a palavra dele é atual, que as coisas que ele anda falando não são só históricas, e não são só palavras de solidariedade, para animar as pessoas a amar o próximo, é muito mais do que isso, é um Deus vivo, que nos lava, que nos cura, que nos liberta, que nos carrega no colo, que nos inspira e que nos torna melhores, porque Ele faz em nós. Então, quando a gente vem no grupo, o nome já diz, é um grupo de oração, é para a gente rezar, não é uma apresentação. Claro, se você não pode vir, você assiste lá na nossa página, baixa do YouTube, assiste as pregações, multiplica, passa para outros, algumas pessoas vão ser tocadas, algumas pessoas vão assistir, vão até rezar. Mas quando você vem no grupo, você não vem só para ouvir a minha pregação, ou a da aula, ou de quem quer que seja. Você vem porque nós estamos aqui orando e clamando para que graças aconteçam e para que o Senhor haja cada dia mais em cada um de nós. Que Ele mude a nossa história, que Ele transforme nosso ser, que Ele me faça capaz de perdoar aquilo que é difícil para eu perdoar, que Ele me faça capaz de amar e de conseguir caminhar em situações mais difíceis, é isso. E ainda me dê de lambuja, curas e libertações, e mais ainda, que Ele liberte a minha casa, a sua casa, a nossa casa. É isso que nós queremos, por isso que o grupo de oração ele é uma força. Mas uma campanha como essa, ela exige mais ainda, ela exige que a gente enfrente uma batalha de libertação histórica na nossa vida, de coisas que se acumularam na história dos nossos antepassados.
Por isso que, quando estou nessa campanha, eu fico insistindo, gente, venham rezar, perseverem na reunião, porque ela é importante, mas não deixem de tirar 1 minuto da semana para você poder orar por isso. Não consegue fazer todo dia? Mas um dia na semana, antes da reunião, você não consegue tirar 15 minutos para parar e falar: Senhor, vim aqui orar pela minha casa, me dá uma palavra, me dá um discernimento, deixa eu escrever alguns problemas que a gente enfrenta aqui, porque a minha família precisa ser melhor, porque eu quero ser uma pessoa melhor, porque a minha casa precisa de restauração. Porque mesmo quem está vivendo em plena harmonia, sabe que o ataque é permanente, sabe que a crise sempre aumenta, porque nós somos pessoas diferentes, carregamos características que se trombam, que se conflitam. Então, se o Senhor não agir, vai ficando difícil. E para muita gente, essa dificuldade já ganhou tamanho, peso, que já destruiu pedaços. Mas é preciso reconstruir e seguir adiante. Novos projetos de Deus vão acontecer nas nossas vidas, se nós nos deixarmos ser cada vez mais tocados. Hoje, eu pedi essa música para a Gabriela e para o pessoal da música lá, porque eu peguei e queria compartilhar para vocês esse texto da última ceia de Jesus, antes de Jesus ter sido levado, ido, rezado, os salmos da noite da Páscoa, no Horto das Oliveiras. Vocês conhecem a história. Lá ele chorou sangue, lá ele sentiu que ia ter que enfrentar, lá ele foi preso, lá ele foi levado, lá ele foi jogado na cisterna, lá depois ele foi espancado, depois carregou a cruz, deu a sua vida por nós. Mas antes ele reuniu os discípulos. E diz assim: durante a refeição, Mateus 26, 26, mas poderia pegar Lucas, Marcos, é um texto que é idêntico nos 3 evangelhos sinóticos. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante, não beberei mais deste fruto da vinha, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino do meu Pai. Quero pegar um texto do Salmo 109, que é o salmo que fala exatamente da pessoa de Jesus, é o salmo que fala do Messias, rei e sacerdote. Mas eu quero pegar só o versículo 4 do Salmo 109, que diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Só para quem não conhece, para quem não lembra, Gênesis 14, versículo 18. Após Abraão vencer uma batalha contra os reis de Sodoma e Gomorra, diz a palavra: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Fiz questão de ler esses 3 trechos, poderia ter lido também os de Hebreu, mas quero parar por aqui. Jesus, na última ceia, antes de morrer, entregou o seu sangue e disse: isto é o meu sangue. Ele não disse: isso parece o meu sangue, isso representa o meu sangue, isso é uma história do meu sangue. Ele disse: isso é meu corpo, isso é meu sangue. Antes de ter morrido na cruz. E ele diz: esse sangue que você está tomando é o sangue que vai ser derramado para perdoar todos aqueles que quiserem se aproximarem de mim. O que significa isso? Para a igreja significa que cada vez
cada vez que esse ato se repete no altar, Jesus, tu és sacerdote para sempre, está no altar. Não importa quem seja o sacerdote, o homem. Jesus está ali, porque se Jesus não estiver ali, não vai virar corpo de Jesus, não vai virar sangue de Jesus. Segundo, Melquisedeque era o sacerdote que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde foi. Rei da paz, rei de Salém, traz pão e vinho para dizer, essas são as duas espécies cuja aparência vai ser um dia transformada. E Jesus, na última ceia, faz o ato que gera um momento atemporal. Ai, que difícil vai ser explicar isso. Um momento onde não tem tempo. Um momento onde não tem tempo. É como se tivesse um tubo de tempo. Um tubo. E ali Jesus está morrendo. Ali Jesus está ressuscitando. Ali Jesus está na Judeia, corporalmente. Ali Jesus está na Galileia, criança, correndo na casa de Nazaré. Ali Jesus está em Belém, na manjedoura. Mas ali também estão todas as minhas gerações e todas as gerações do mundo, porque o tempo está vazado, não tem princípio nem fim. Jesus que estava lá na Galileia disse, este é meu sangue. Não tinha morrido ainda. Não tinha morrido ainda e o sangue dele já estava ali. Significa que no dia seguinte o sangue dele estava derramado. E todas as vezes que aquele rito era feito, Jesus estava ali. Para nós aqui, nesta campanha, o que eu preciso? O que você precisa? Que o Senhor quebre situações de pessoas que você não tem mais como fazê-las rezar. Não é verdade? Como é que eu vou fazer? Com as maldades do meu bisavô, da minha bisavó? Como é que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Como é que eu vou fazer com aquele gênio terrível de algumas regiões da Itália? Que talvez você seja descendente. Como é que eu vou fazer com aquele espanhol, aquela espanhola que está dentro de você? Hã? Como é que eu vou fazer com aquele português, às vezes, com medo de faltar coisa em casa, virou avarento e a tua vida inteira e toda a tua casa não consegue gastar nada. Tem medo e acaba não tendo nada. Como é que eu vou fazer com aqueles irmãos, ou com aquelas escolhas que foram feitas e que trouxeram consequências ruins, de perseguição a Deus, de feitiçaria, de terem procurado feiticeiros para tentar resolver problemas porque não sabiam onde ir, ou porque não ligavam? Como é que eu vou fazer? Eles não vão voltar. Mas naquela hora, está tudo ligado. Então, nas campanhas de libertação hereditária, a gente tem que tentar ir à missa para oferecer, não precisa escrever nada, e dizer assim, eu vim aqui porque na minha família tinha muita mentira. Contavam mentira, inventavam história para não falar a verdade. Ou então na minha família, protegiam o culpado e perseguiam o inocente. Porque na minha família tinha partidos. Porque na minha família tinha quem tem mais vantagem e menos vantagem. Eu tenho que ir lá, no altar. No grupo de oração a gente vai orando, vai colocando. O Senhor vai nos inspirando. E aí a gente vai na missa. E lá, no cantinho, na porta, no banco, sem ninguém saber, você vai falar, Senhor, naquele altar agora,
na hora que as palavras proferidas forem, este é o meu corpo. Na hora que as palavras forem, este é meu sangue, tomai e bebei. Senhor, naquela hora, vai lá, Senhor. Lá naqueles 2000 anos atrás, lá naquele 1000 anos atrás, lá naquele 200 anos atrás, lá naquele 100 anos atrás, lá naquele 50 anos atrás, e liberta, porque eu quero estar livre hoje, eu quero viver hoje uma vida livre, uma vida onde as coisas da minha vida não me empurram para fazer coisas que eu não queria. Porque eu não quero que a minha família fique repetindo perdas, sofrimentos, situações, personalidades. Como eu já preguei muitas vezes sobre esse tema aqui, eu evitei pegar o texto, mas eu tenho certeza que a maioria nem lembra mais. Não vou pegar, mas eu vou só lembrar a história de Abraão e Sara. Antes dos anjos que abriram o ventre de Sara e curaram a impossibilidade de Abraão de ter filhos já na idade avançada, conta a história que um dia eles estando numa nação, numa região, o rei viu que Sara era bonitona e perguntou para Abraão se ela era a mulher dele. Ele pensou assim: se eu disser que ela é minha mulher, ele vai me matar para ficar com a minha mulher. Chamou ela e falou assim: mulher, vou dizer que você é minha irmã. Com medo de morrer, ele mentiu. E a covardia dele fez com que o rei levasse a sua mulher para ser sua esposa no palácio. Ser uma das concubinas. Olha que situação. E pior, o rei encheu ele de presente. Ele era o irmão da noiva. Encheu ele de presente. Ele começou a ficar rico, explorando a mulher. Virou um cafetão da própria mulher. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E não é um qualquer não, é Abraão. Até que Deus pesou o braço. E aí o rei descobriu que Abraão tinha mentido. E se não fosse pela intervenção divina, teria matado Abraão. Expulsou Abraão de lá. Expulsou. E por causa da mulher dele, o rei ainda não tomou tudo que tinha dado. E eu digo, será que a esterilidade dela não nasceu do sofrimento de ter que ir morar com o rei, tendo o marido entregue a ela? Será que aquele sofrimento não gerou aquela esterilidade? Nós não sabemos. O que eu sei é que Sara foi ter filho com mais de 100 anos de idade. E esse episódio deve ter acontecido muito tempo antes, porque se ela era tão bonita, desculpa, eu sei que as senhoras de bastante idade são lindas. Minha mãe, quase 80, é belíssima, mas não acredito que o rei ia querer levar ela para o templo. É muito provável que ela tenha sido, isso tenha acontecido quando ela era mais novinha, vocês não acham, não? Não estou sendo discriminatório, não é verdade? Eu acho que é provável. Portanto, o seu filho não ficou sabendo disso. E eu digo mais, vocês acham normal que a família comente isso? Que o pai diga assim: ah, um dia eu deixei tua mãe ir morar lá porque eu estava morrendo de medo, eu era um cagão. Vocês acham que ele falou isso? Nunca falou isso. E o filho dele, Isaac, um dia, com a sua esposa, indo para uma região de Moabe, tinha lá um general importante moabita, e o general achou linda a mulher de Isaac e perguntou para Isaac se ela era a mulher dele. Sabe o que ele disse? Ele disse: não, é minha irmã. Fez igualzinho o pai. Covarde igual o pai. Aí as pessoas vão dizer que não tem hereditariedade, está na Bíblia. Covarde igual o pai. Falou para não é não, é minha irmã.
ela teve mais sorte, porque o rei viu pela janela um dia, ela tendo intimidade com seu marido, chamou ele e falou: você mentiu para mim? E se eu levo ela para ser minha mulher? Olha o que você teria feito comigo. Pega tuas coisas e vai embora daqui. Raquel se deu melhor do que a sogra, né? Deus, é que ela era uma mulher de fé. Quando a gente vê a história dela, a gente tem que louvar a Deus mesmo. Mas, gente, o filho tinha o mesmo caráter negativo do pai. Portanto, nós precisamos entrar nesse túnel do tempo de bênção para libertar, para a gente não ficar repetindo as coisas do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, da nossa avó, características que não nos orgulham. Quantas vezes pai é orgulhoso, filho é orgulhoso, nunca se dobra, filha é orgulhosa. Eu vou dizer para vocês, eu observo muito. Às vezes você educa teus filhos de um jeito diferente do que você é. E mesmo assim eles ficam parecidos com o que você era. É ou não é? Você não manifestou aquilo mais, mas eles trazem dentro. Ou de vocês não trazem, só os meus, só as minhas? Hã? De vocês não traz, só as minhas, né? Então é por isso que nós estamos nessa imensa campanha. E nós temos que dar passos a mais. E um destes passos que eu falei hoje é abrir a escuta para que Deus te revele coisas. Fale para a pessoa do lado, abrir-se para ouvir a Deus. Deus vai revelar. Se você rezar, Deus vai falar. Gente, Deus vai falar, e isto é certo, tenho certeza absoluta que o Senhor vai trazer situações para vocês. Se não vier ninguém, você vai sonhar. Deus vai trazer. Lógico, se você estiver rezando por isso. Segundo, nesta semana, vê se você consegue dar uma fugidinha. Se não conseguir, é de fim de semana mesmo. Vá à missa pelos teus antepassados. Não só ir para lá porque comungar o corpo do Senhor é uma bênção, mas para poder fazer esta ligação que é bíblica, que é desde Melquisedeque, eu te fiz sacerdote para sempre. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, mesmo antes de morrer na cruz. Então é eterno, é uma ligação eterna para você colocar. Aproveita. Aproveita que Deus está fazendo isso por nós. Amém.